Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam acompanhando a nossa série especial dessa semana de Páscoa, onde nós falamos do milagre da multiplicação dos pães e peixes que aconteceu ali perto da Páscoa, e nós falamos dessa história que está lá em João 6. E hoje eu vou falar para vocês sobre a simbologia do pão e do peixe, né? O que eles representam. A gente logo de cara sabe que o pão e o peixe são alimentos básicos para nós, para a nossa vida, e servem de sustento para a gente, né? Para a nossa saúde, enfim, principalmente na época de Jesus, tá? E aí, não só isso, né? Mas a outra simbologia por trás, a outra representação por trás também do pão e do peixe. O pão, por exemplo, é muito importante porque ele representa o próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus é o nosso sustento básico. É o nosso alimento principal. Talvez você já ouviu pessoas falando que você é o que você come. Ou seja, aquilo que a gente consome vai definir ou então vai influenciar o nosso estilo de vida. Por exemplo, se uma pessoa ela se alimenta bem, ela se alimenta com alimentos saudáveis, a tendência é que a vida dela seja uma vida saudável. Ela tem uma saúde boa. Se uma pessoa se alimenta mal, se alimenta de forma ruim, ela come um monte de bobagem, a tendência é que a vida dela seja uma vida não tão saudável. A saúde dela seja ruim. Ou seja, aquilo que você come vai definir quem você é, como é a sua vida e como é seu estilo de vida. Outra coisa, a gente pode pensar além do alimento. Se você só consome notícias ruins, se você só consome notícias trágicas, se você só consome notícias que são, terríveis, elas vão gerar, no final do dia, pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos de derrota. Mas se você cultiva bons pensamentos, e se você traz a memória, traz a tua mente, traz a tua lembrança, recordações boas e aquilo que te dá esperança, isso vai fazer com que você tenha uma mente sã, uma mente fortalecida, mesmo no dia mau. Então, aquilo que você consome vai definir ou então vai influenciar o teu estilo de vida. A minha pergunta agora é: e se nós nos alimentássemos de Jesus todos os dias, como que nós seríamos? Se uma pessoa se alimenta de Jesus todo dia, como que essa pessoa é? Muito provavelmente essa pessoa é uma pessoa bem diferente. Essa é uma pessoa bem forte. Essa é uma pessoa bem confiante. E essa é uma pessoa esperançosa. Mas como é que eu posso me alimentar de Jesus? Essa é a pergunta que talvez está gerando aí no teu coração agora. Se alimentar de Jesus diz respeito, tem a ver com ter um relacionamento pessoal com Ele. Se alimentar da palavra dele, isso vai gerar em você vida e força. Porque Jesus é o pão que te alimenta e te fortalece. Por outro lado, o peixe ele representa também não só um alimento, mas uma fonte de sustento. Lembra que na história, lá em João 6, Jesus estava perto do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E as pessoas ali próximas, havia muitas pessoas que trabalhavam com a pesca. Então, essa pesca, o peixe, para eles representava uma fonte de sustento, né? E aí eu te pergunto, qual é a tua fonte de sustento hoje? O que você trabalha, no que você trabalha e como que você traz o sustento para a tua casa e para você mesmo? Jesus, ele é capaz de multiplicar esse sustento. Os recursos que chegam na tua mão, os recursos que chegam na tua casa. Quando Jesus ele se encontra com Pedro na pesca miraculosa, maravilhosa, Pedro passou a noite inteira e não conseguiu pegar nada, mas Jesus mandou ele lançar a rede do outro lado, e quando ele lançou, veio tanto peixe que quase a rede arrebenta. Então Jesus ele pode multiplicar os recursos que chegam na tua mão. E o incrível é que não vai ter só para você, mas você vai ser capaz de compartilhar com outras pessoas. E isso é maravilhoso.
Você é abençoado, mas é também capaz de abençoar a outras pessoas. Então lembra? O pão, ele representa sim um alimento básico, ele representa sim uma fonte de sustento, mas ele fala sobre Jesus como o nosso alimento principal, como a nossa fonte de vida, como o nosso sustento. O peixe representa também esse alimento básico, essa fonte de sustento, mas representa também a nossa fonte de sustento, a nossa fonte de renda, que pode ser ampliada, multiplicada pelo Senhor e pode servir não só para a gente, mas também para o nosso próximo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima Páscoa e até a próxima.